Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Representantes da Coordenação de Movimentos Sociais, CMS, estiveram em Brasília na semana passada, sendo recebidos pelo secretário executivo do Ministério das Comunicações. Entre os pontos discutidos, o Plano Nacional de Banda Larga mereceu atenção especial. O governo já tinha abandonado a ideia de fazer o Plano Nacional de Banda Larga como um regime público. O regime público não é uma estatal, né? O regime público é você ter uma estatal, que seria a Telebrás, com papel mais de regular o próprio mercado, pressionar o próprio mercado, pressionar as empresas de telefonia, as empresas privadas. Então, significava fortalecer a Telebrás e significava você estabelecer metas. Metas de preços, de qualidade, né? Metas de alcance. Isso o governo já tinha recuado. Então o plano ele fica muito ao sabor do mercado, fica muito ao sabor das empresas de telefonia. Isso leva a um certo enfraquecimento da Telebrás. A Telebrás, é bom a gente lembrar, foi privatizada criminosamente durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né, que deu esse filão, esse filé mignon para as empresas multinacionais de telefonia. O governo Lula ressuscita a Telebrás. E era de se esperar então que a Telebrás, agora ressuscitada, ganhasse fôlego, ganhasse musculatura para ter um papel mais ativo na implantação da banda larga. Ao você não ter regime público, isso significa também você enfraquecer a Telebrás. O que a gente percebe é que o governo acabou recuando muito diante das operadoras. O que se apresentou na reunião, já como um prato feito, né, é um plano muito limitado. Né? E é um plano que vai estimular uma certa segregação. Quem tiver grana, quem for rico, vai ter internet de ótima qualidade. Quem não tiver grana, quem tiver com baixo poder aquisitivo, vai ter uma internet, mas uma internet de baixíssima qualidade. Né? Então, a velocidade é pequena, pelo plano do governo, 1 mega. 1 mega, se você baixar 4, 5 vídeos, acabou, você já esgotou o seu plano. A banda larga, ela está articulada à campanha nacional que vários movimentos sociais aderiram, inclusive a CUT, banda larga, um direito seu, um direito meu. E tem a ver com esta proposta delineada, definida pelo governo federal, através do Ministério da Comunicação, do Plano Nacional de Banda Larga, que vem desde o presidente Lula e que vai em vias de fato agora com a presidente Dilma. Para os movimentos sociais, a proposta defendida pelo ministro Paulo Bernardo está muito aquém da estratégia e da necessidade que o Brasil precisa, da estratégia e da necessidade que os movimentos sociais defendem, do papel que uma banda larga precisa para o país. Tanto no que diz respeito da democratização da comunicação, tanto no que diz respeito do direito à informação, tanto no que diz respeito da comunicação como um instrumento do desenvolvimento econômico do país. E, portanto, a proposta defendida pelo ministro Paulo Bernardo não é a proposta defendida pelos movimentos sociais, portanto, nós vamos continuar no debate, continuar defendendo banda larga em regime público, continuar defendendo banda larga de fato e não uma banda larga lenta e para poucos, continuar defendendo uma banda larga que tenha tanto na cidade quanto no interior, porque eu que sou agricultora familiar e sei o que significa o direito à informação lá no campo, e nesta proposta apresentada pelo governo não está implícito o processo de banda larga para o interior, portanto não vê a questão da juventude do interior, então são temas que estão para nós, e nós vamos estar apresentando então a resolução sobre esse tema da CMS, apontando quais são os gargalos desse plano nacional defendido pelo governo, e vamos estar chamando então um ato com as mobilizações, com os movimentos sociais, para construir então as defesas daquilo que nós defendemos enquanto princípio de uma proposta de banda larga, que foi princípios defendidos, construídos amplamente na primeira Conferência Nacional de Comunicação.
A Escola de Formação Sindical Nordeste da CUT lançou ontem, dia 13 de julho, o projeto Escola Móvel em Fortaleza. O ônibus, equipado com as novas tecnologias, tem o objetivo de fortalecer a rede de educadores, ajudando na formação de dirigentes e no diálogo com as comunidades locais. Então, a Escola Móvel não é apenas um ônibus equipado com notebooks, data show, telão, máquina fotográfica apenas, né? Essa parte do projeto é apenas um dos elementos. A ideia é de que, a partir do projeto Escola Móvel, a gente possa fazer uma série de articulações. Em primeiro lugar, porque a ideia é que se trabalhe a questão da formação sindical como prioridade, esse é o foco principal do projeto, formação de dirigente. A gente trabalhe a questão da economia solidária, o uso das tecnologias e a própria questão da educação para a cidadania que a gente está exercendo, tentando envolver os conselhos de políticas públicas, os atores sociais dos territórios, que o foco que a gente está dando dentro do projeto são os territórios da cidadania. Esse foi sempre um debate muito positivo e que agora ele está materializado, que sem dúvida nenhuma vai render muito fruto para a CUT. O projeto Escola Móvel, ele vem para fortalecer e interiorizar a CUT. E tem que haver todo o envolvimento das CUTs no interior, nos interiores, porque os novos territórios escolhidos, que priorizaram, que cada CUT indicou, esses territórios são territórios em que vai fortalecer na interiorização, de que tem que haver o envolvimento dos dirigentes da CUT, dos representantes dos territórios que são dirigentes sindicais, para que aconteça a Escola Móvel, porque ela é um projeto não só com a passagem do ônibus, o ônibus vai ser o momento festivo, o momento em que vai haver capacitações específicas, mas tem que haver as articulações anteriores, durante os momentos, cursos mais específicos e o depois. É a CUT aumentando a eficiência de seu trabalho de formação. Em junho foi aprovado pela Câmara Federal o RDC, Regime Diferenciado de Contratação Pública. O que isso tem a ver com a Copa de 2014 e as condições de trabalho decente? Quem responde é Felipe Saboia, coordenador de mobilização do projeto Jogos Limpos do Instituto Etos. Bom, o projeto Jogos Limpos é uma iniciativa do Instituto Etos que visa ampliar a transparência, a integridade e o controle social nos investimentos de infraestrutura da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Né? O projeto visa atingir esses objetivos através de ações coletivas, da qual fazem parte organizações da sociedade civil, trabalhadores, empresas, órgãos de fiscalização e controle do setor público e demais organizações, por exemplo, da academia, que trabalham com esse tema. Na verdade, o que saiu bastante na imprensa e se bateu muito na tecla de problemas que poderiam vir, era na questão do sigilo, na questão da falta de transparência. Essa é uma questão grave, né, onde num texto inicial nem mesmo os órgãos de controle poderiam ter acesso ao valor dos orçamentos durante o processo licitatório. E agora isso foi modificado, ou seja, os órgãos pelo menos vão ter algum acesso. E que, assim, se por um lado é verdade que isso poderia de alguma forma evitar o conluio entre as empresas, por outro, como alguém vai garantir que essa informação sobre o orçamento de uma determinada obra não vai vazar, né, para alguém que tem algum benefício com essa informação, né? A gente sabe no Brasil que a gente não pode contar 100% com a questão de sigilo, principalmente quando se trata de contratações de grande montante para grandes obras públicas, né? Então, mas a gente fez questão de colocar na nota e ainda no nosso processo de mobilização e de conscientização de que o problema não é somente essa questão do sigilo, o problema é a falta de um projeto básico, o problema é a exclusão dos limites de aditivos no orçamento, enfim, é uma série de questões que o RDC coloca. A CUT tem dedicado especial atenção à questão do trabalho decente e à Copa de 2014, como afirma João Felício, secretário de Relações Internacionais da Central. Nós não somos contra a realização da Copa do Mundo, das Olimpíadas no Brasil. Eu acho que é bom para a sociedade brasileira, para o país, a projeção no mundo todo. No entanto, nós temos que fazer uma defesa radical dos trabalhadores
que participarão das obras da Copa. As experiências anteriores são terríveis em outros países. A FIFA chega, controla, manda, desmanda e a gente não consegue garantir direito das pessoas que vão atuar na Copa. Portanto, a CUT ela já está se organizando, nós estamos tendo uma participação bastante ativa na organização política da nossa base, especialmente do ramo da construção civil e vestuário, para que todo o serviço oferecido na Copa seja um serviço oferecido com trabalhadores com direitos e não simplesmente prestadores de serviço submetidos às regras da FIFA, que não está preocupado com a soberania nacional, ela está preocupada com a lucratividade dela. Por isso que a nossa central sindical já está se organizando e vamos ter uma posição bastante firme na defesa desses milhares de trabalhadores que atuarão ou nas obras da Copa ou durante a Copa. E algum exemplo de outro país que possa ser seguido pelo Brasil? Nós temos um exemplo que é um aprendizado enorme para nós, que foi a África do Sul. A central amiga nossa, a COSATO, tem uma experiência muito ruim no que se refere à Copa do Mundo que foi realizada na África do Sul. Eles têm a mesma avaliação nossa. A FIFA chegou lá, impôs as suas regras. O que sobrou? Os campos de futebol, a maioria vazios, direitos absolutamente nada. Portanto, nós estamos aprendendo com eles. Temos feito reuniões com a COSATO para que as experiências negativas da África do Sul não sejam distribuídas aqui nesse país. Nós temos uma organização sindical bastante forte. Nós estamos discutindo, inclusive, com a TUC, que é a Central Sindical Inglesa. Vamos ter reuniões com a TUC. Eles têm uma experiência na organização de Olimpíadas e essas experiências que podem ocorrer através da relação entre centrais sindicais nos darão condições de fazer uma defesa veemente da nossa base social. Foi lançado no Paraná, no dia 12 de julho, o Plano Safra 2011-2012. O evento contou com a presença da presidente Dilma Rousseff e teve a participação de dirigentes da FETRAF. O programa vai disponibilizar 16 bilhões para investimento. Também foi anunciada a criação de uma política de garantia de preços mínimos para a agricultura familiar. Eu estou aqui hoje num momento especial, porque lançar o Plano Safra da Agricultura Familiar é um momento especial para uma presidenta da República. Porque o nosso país se caracteriza pelo fato de ser um grande produtor e um grande exportador de alimentos, mas se caracteriza também por ser um país que tem uma agricultura familiar que a cada dia que passa se expande mais e se transforma numa verdadeira sustentação da qualidade da alimentação que vai para a mesa do nosso povo. A agricultura familiar tem sido responsável por um feito extraordinário no nosso país. Esse feito foi a redução da desigualdade social no Brasil. Foi anunciada também a redução dos juros para o setor, de 4% para 2% ao ano, atendendo à reivindicação dos trabalhadores rurais. No dia 8 de julho, em Santo André, uma nova rodada de debates promovida pelo Sindicato dos Químicos do ABC colocou em pauta a questão da responsabilidade social das empresas e o diálogo social. Nossa equipe acompanhou o evento. Esse ciclo de debate que nós estamos organizando aqui, ele é fruto de um projeto que está sendo desenvolvido aí pelas Nações Unidas, que vai acontecer no ano que vem, em junho do ano que vem, no Rio de Janeiro, que é a Rio+20. Que é para discutir um pouco dessa indústria e da questão relacionada ao meio ambiente, uma série de outros temas que vai acontecer. E nós aproveitamos essa oportunidade para desenvolver aqui no ABC um debate sobre a indústria química, né? Seja ela na questão ambiental, social e econômica, né? Então são 3 ciclos de debates, esse é o segundo, e em setembro, de 26 a 28, nós vamos estar realizando a Conferência Internacional. E a partir dessa conferência, vamos estar construindo aí uma publicação para contribuir nessa conferência que a Nações Unidas estará organizando no ano que vem na Rio+20. No mundo todo, hoje se discute o rumo do desenvolvimento econômico, social e ambiental. Nós estamos verificando em escala global problemas de grande magnitude
e que tem forçado a sociedade, todos os países, a pensar qual é a trajetória daqui para frente. Temos problemas ambientais como o aquecimento climático e, por outro lado, também um agravamento da concentração da renda, problema da fome e muita desigualdade entre os países, né? Então, é preciso que todos os setores pensem esse futuro. A indústria química cumpre um papel decisivo no dia a dia de todas as pessoas. E ela tem uma grande ligação com impactos ambientais bastante significativos, com acesso a recursos. Portanto, ela precisa se pensar, se repensar e adotar uma trajetória que contemple uma maior sustentabilidade, não só ambiental, como social. Nós vivemos um momento histórico muito peculiar, né? Eu acho que a humanidade está vivendo um momento de encruzilhada. Ou a gente muda, ou a gente muda. Não tem muita outra opção. E isso são todos os setores da sociedade, seja para a indústria química ou seja para qualquer outro ramo, qualquer outra indústria. Mas, em particular, a indústria química tem questões muito sérias, né, de produtos tóxicos que afetam a saúde, que impactam no meio ambiente. Então, a indústria química, ela também é convidada a rever a sua forma de atuar, a sua forma de produzir, para que possa trabalhar de uma forma que reduza esses impactos no meio ambiente e também incorpore, que seja uma prática socialmente justa, né? Isso aí, todos estamos sendo convidados a tomar um novo rumo que está dentro da concepção do desenvolvimento sustentável. Pesquisa da Contraficute e da Confederação Nacional dos Vigilantes revela 838 ataques a bancos no primeiro semestre de 2011, o que representa uma média de 4,63 ocorrências por dia. As entidades ligadas à CUT têm apresentado propostas para aumentar a segurança de clientes e trabalhadores. A multinacional belga Tractebel Energia, sediada em Florianópolis, foi notificada pelo Ministério do Trabalho por impedir a atuação sindical em suas dependências. Essa vitória dos trabalhadores pode criar jurisprudência para ações semelhantes em todo o país. A chapa cutista venceu as eleições do Sindimetal de Pernambuco, com mais de 90% dos votos. O resultado reflete o reconhecimento do trabalho realizado nos últimos anos, que conquistou ganhos reais para a categoria. Nesse domingo, dia 17, os metalúrgicos do ABC vão comemorar a posse da diretoria, também reeleita por mais 3 anos. Acompanhe no próximo programa a cobertura do evento. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.